Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, fazia tempo que eu não fazia vídeos assim gravados com vocês, né? Esse ano nossas aulas estão sendo ao vivo, mas nessa semana 8, a gente recebeu orientação da direção para não passar conteúdo novo, não passar atividade nova. Por quê? Vários alunos já pegaram o livro didático e alguns pais começaram a pedir, né, para a direção, para solicitar um tempinho para que eles pudessem colocar as atividades em ordem. Agora com o livro em mão, não dependendo tanto do celular ou do computador para fazer a leitura, né, dos textos, do conteúdo, agora facilita, né, para aqueles que têm mais dificuldade para fazer as atividades. Então foi solicitado aí para a direção da escola que a gente desse pelo menos essa semaninha sem matéria nova, sem conteúdo novo, para que fosse possível colocar tudo em ordem, ok? Por causa disso, então, essa semana nós só vamos ter a correção das atividades lá da semana 6, tá bem? Por que correção das atividades da semana 6? Porque, pessoal, a semana 7 foi a avaliação diagnóstica, tá? A avaliação diagnóstica também também veio de cima, né? A Secretaria de Educação que pediu para que a gente passasse para vocês. Então, para não acumular matéria nova, atividade de cada disciplina e mais a avaliação diagnóstica, então a gente só passou a avaliação diagnóstica. Tudo para tentar não sobrecarregar. Então, estamos na semana 8, fazendo a correção das atividades da semana 6, tá bem? Nessa semana 6, eu já comecei a passar para vocês a possibilidade também de entregar as atividades pelo Forms, né, pelo Google Formulário. Então, alguns alunos me entregaram pelo formulário, outros alunos me entregaram da maneira tradicional, né? Fizeram no caderno, tiraram foto e enviaram por WhatsApp. Muitos alunos estavam com dificuldade, por quê? Porque na hora de abrir o Forms, aparecia uma telinha dizendo que precisava ter permissão para fazer a atividade. Era alguma coisinha que eu tinha que acertar lá no link, pessoal, e eu acertei, tá? Então, alguns alunos não conseguiram, depois tentaram de novo e conseguiram. Outros já foram fazer direto no caderno. Mas o fato é que eu arrumei o link, tá? Eu descobri ali qual que era o errinho que estava dando, né? Tava selecionado para só conseguir abrir quem entrasse com o link, com o e-mail institucional, né? Mas depois eu tirei esse link, né? Tirei essa seleção e aí qualquer um pode clicar lá para conseguir responder as atividades pelo Forms, tá? Mas de qualquer maneira não tinha problema, podia me entregar também da maneira mais convencional que a gente tem feito até agora, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a correção da questão 1. Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente a frase a seguir. Então, era uma questãozinha aí de completar a frase, né? E embaixo eu coloquei as alternativas que podiam ou não se encaixar nesses espaços vazios. O Brasil está localizado onde predominam os climas e úmidos, né? Então, essa atividade era para falar sobre o clima do Brasil, né? Toda essa correção era do clima do Brasil, né? Então, o Brasil está localizado na zona tropical, onde predominam os climas quentes e úmidos. Então, a alternativa que tinha zona tropical e a palavrinha quente é a alternativa B de bola, né? Então, o Brasil está, em sua maioria, localizado numa zona ali do planeta Terra que a gente chama de tropical e que recebe bastante a incidência dos raios solares, né? Por isso, quente e úmido. A questão 2 era bem simples. Não é um clima do Brasil. A, tropical. Tropical é um clima do Brasil. B, equatorial. Equatorial também é um clima do Brasil. C, semiárido. Também é um clima do Brasil. E D, polar. Polar não é um clima do Brasil. Então, a questão 2, alternativa D de dado. Lembrando que era para assinalar
a alternativa que não é um clima do Brasil, hein? Então, cuidado aí com o enunciado das questões. Os alunos que me entregaram pelo Forms, eu percebi que muitos erraram a questão 2 por causa disso, tá? A questão 3. A partir das características apresentadas, indique de qual clima se trata. Então eu apresento característica e vocês dizem qual clima é. Todos os climas do Brasil, tá? Sempre. A. Predomina no centro-oeste, sudeste e em parte do nordeste, com temperaturas médias anuais superiores a 18 graus. Pessoal, essa questão aqui, né, dava para responder tanto olhando o mapa, né, que estava lá no documento da semana 6, como também pelo texto, tá? O clima que a gente vai ter em grande parte do centro-oeste, do sudeste e do nordeste brasileiro é o clima tropical, pessoal, tá? No nordeste ele não acontece em todo o nordeste, só numa parte, tá? É o clima tropical, né, que tem a tendência de ter temperaturas mais altas, de chover bastante no período de verão e depois fazer aquela estação mais seca no outono e no inverno. Estação mais seca que a gente está começando agora, né? Estamos no início do outono. A B. Ocorre em quase toda a região norte e em parte do centro-oeste. É caracterizado pela intensa incidência de radiação solar. Pessoal, o que predomina na região norte, e numa parte do centro-oeste é o clima equatorial. O clima equatorial, pessoal, ele é até mais quente do que o tropical, tá? É toda aquela região ali que fica ao redor da linha do Equador, que tem a tendência de ser mais quente ainda, né? Ele recebe mais a incidência do sol. E também tem chuvas mais bem distribuídas aí ao longo do ano. Não tem essa estação seca tão forte como a que a gente vai começar a viver agora. Então, a B, equatorial. A C, ocorre nas áreas costeiras do território brasileiro. Pessoal, área costeira significa área de costa, área litorânea, banhada pelo mar, né? Esse clima é o clima tropical litorâneo. Esse fica fácil, né? Área costeira ou área litorânea, clima tropical litorâneo. Qual que é a diferença para o outro clima tropical que a gente estudou? No clima tropical, tem fase mais seca. No tropical litorâneo, tem um pouco mais de chuva, mesmo nessa fase que a gente considera mais seca. Exatamente por causa da umidade que vem do oceano, tá? A gente chama esse efeito do oceano, né, próximo aí, de maritimidade, tá? Então traz bastante umidade que vem do oceano, então não fica aquele clima tão seco quanto o que a gente tem aqui. Quando a gente vai para Ubatuba, a gente não fala que é Uba-chuva, né? Exatamente porque tem a tendência de chover mais. A alternativa D, né, questão D, na verdade, apresenta períodos prolongados de seca. O Brasil tem uma parte, né, tem uma regiãozinha ali que pega uma parte do Nordeste brasileiro que chove muito pouco, né? São poucas as chuvas ao longo do ano, né? É o que a gente chama de semiárido nordestino, né? Ou sertão nordestino, que tem exatamente o clima semiárido. O clima semiárido, pessoal, ele não chega a ser um clima desértico. O clima desértico a gente chama de árido mesmo, né? Então, o árido, o desértico, ele passa às vezes anos e anos sem chover. O semiárido não chegou nesse ponto, né? Mas as chuvas são realmente bem escassas, tá? Então, a D, semiárido. A E, predomina na região sul. Os invernos são os mais rigorosos do país. É o subtropical, né, pessoal? A região sul do Brasil é a região que tem mais chance de nevar aqui no nosso país. E ainda assim não chega a nevar todo ano e também não é aquela nevasca, né?
Mas a região sul, pessoal, ela não está dentro daquela zona tropical que a gente conversou agora há pouco, né? A zona tropical que fica entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Né? A região sul está para baixo ali, né? Está ao sul do trópico de Capricórnio. Então a gente chama de subtropical, tá? Então vai ter um clima, no inverno principalmente, um pouquinho mais rigoroso, um frio um pouquinho mais intenso, que eu particularmente adoro. E a F para a gente finalizar. Característico de altitudes superiores a 800 metros. Ocorre nas áreas serranas do sudeste. Esse clima, pessoal, é o tropical de altitude. Ele acontece nas áreas que são um pouquinho mais altas, né, do relevo. São Carlos, por exemplo, tem um clima tropical de altitude. Né? Normalmente, na nossa cidade, está um pouquinho menos quente do que nas cidades vizinhas, né? Eu falo menos quente porque a gente não chega a ter também aquele frio mais rigoroso, né? Então, às vezes, é realmente menos quente. Está fazendo uma temperatura mais baixa do que nas cidades vizinhas, mas não chega a ser uma temperatura, às vezes, que faz muito frio. Com exceção em algumas ondas de frio que a gente tem entre final de outono e inverno, né? Então, é o tropical de altitude. Então, com isso, a gente encerra a nossa correção, pessoal. É isso por essa semana, então. Fiquem bem e a semana que vem a gente continua com matéria e atividades novas. Beijinho, tchau, tchau.